Salve, salve galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês, gente? Sou o professor Rafael Ramon, professor de matemática de vocês, e venho convidá-los a iniciar nossa aula de matemática de hoje, onde nós vamos estar falando a respeito de equação do primeiro grau e seus princípios de equivalência. Então pega aí todo o teu material, junta papel, caneta, lápis, borracha, que a gente vai dar início à nossa aula de hoje, gente. Então, o que é que a gente vai aprender nessa aula? Nós vamos aprender a identificar uma equação do primeiro grau. Nós vamos também entender como é que a gente pode reduzir uma equação do primeiro grau utilizando justamente os princípios de igualdade, os princípios de equivalência, as propriedades de igualdade. Então vamos lá, só para fazer uma recapitulação, só para relembrar tudo que a gente já tem aprendido ao longo dos dias, né? Nós não podemos jamais esquecer que toda sentença matemática expressa por uma igualdade, ela é expressa por uma igualdade. Então, toda sentença matemática, ela é representada por uma igualdade. Ela deve existir, justamente, ela tem que existir nela uma variável, justamente um termo literal que possa deixar ela aberta. Então, toda equação do primeiro grau, ela é uma sentença matemática representada por uma igualdade e dentro dessa equação, dentro dessa representação, tem que ter um termo aberto, tem que ter uma variável lá, tem que ter uma letra. A expressão situada à esquerda do símbolo de igualdade, ela é denominada primeiro membro. E a expressão representada à direita, nós chamamos de segundo membro. Então, tudo isso a gente já sabe, a gente só está reforçando um pouco aqui para vocês, para não deixar esquecer. Então, vamos identificar. A gente tem aqui uma tabela, onde nós organizamos na primeira coluna a equação, na segunda coluna eu quero a representação da incógnita, na terceira coluna eu quero exatamente o que está expresso, o que está representado no primeiro membro e o que está representado no segundo membro, na próxima coluna. Então vamos lá. Qual foi a equação que foi dada aqui, gente? Nós conseguimos reconhecer a equação aqui como sendo 3x mais 6 igual a 5x menos 4. Então, quem é a incógnita aqui? A incógnita é x. No primeiro membro, o que é que eu tenho representado aí no primeiro membro? Eu tenho 3x mais 6. E o que é que eu tenho como representação no segundo membro? Eu tenho a representação de 5x menos 4. Já a próxima equação que nós temos é representada por quem? 5x mais 4 igual a 3x menos 7. E aí eu pergunto para você, quem é a incógnita? X. Quem é a representação? Quem é a expressão que está no primeiro membro? A representação é 5x mais 4. Qual é a representação que está no segundo membro? 3x menos 7. Beleza? Até aí tudo bem? Então vamos lá, gente, vamos dar continuidade. Eu quero que vocês olhem para a terceira equação, identifiquem a incógnita, identifiquem a expressão que está no primeiro membro e identifiquem a expressão que está no segundo membro. Então vamos lá. Quem é a incógnita? X. Qual a expressão que está no primeiro membro? 5, que multiplica quem? 2x mais 4. Quem é justamente a expressão que está no segundo membro? 3x. Essa é a expressão que está no segundo membro. Beleza, gente? Perfeito. Então, vamos lá, vamos prosseguir, vamos observar o que é que ainda tem aqui na nossa aula de hoje. Eu quero que você utilize a propriedade distributiva da multiplicação para resolver a equação do primeiro grau. Então, olha só, o que é que a gente tem aí? A gente tem a equação 6, que multiplica x mais 4, menos 7, mais 2, que multiplica 3x menos 2, que é igual a quem? Menos 5, que multiplica 2x mais 3. Então, ele já deu uma dica aí para você. Ele diz que quer que você utilize o quê? A propriedade distributiva da multiplicação. Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar o 6, multiplicar por quem? Por x. Você vai pegar o 6 e multiplicar por 4. Você vai fazer esse processo. Depois você vai fazer o 2 multiplicado por 3x
e o 2 multiplicado por menos 2. Você pega o menos 5 multiplicado por 2x. Você pega o menos 5 multiplicado por quem? Por 3. Então tá aí o processo todo bonitinho, o esboço dele. Nós vamos agora atacar essa equação. Como é que vai ficar? 6 vezes x, 6x. 6 vezes 4, 24. Então, mais 24. Observe o jogo de sinal. Você não pode ficar desatento, só fazendo as multiplicações e não analisando o sinal. Aqui é porque estava tudo positivo. Então, positivo com positivo fica positivo, não precisa fazer nada. Mas vamos lá. E aí você vai colocar menos 7, mais quem? 2 vezes 3x vai dar o quê? Mais 6x. Por quê? Mais com mais é mais. Mais com menos, menos. Efetuamos o jogo de sinal e agora vamos fazer a multiplicação. 2 vezes 2, 4. Pronto. Isso aqui vai ser igual a quem? A menos 5 vezes 2x mais 3. Então vai ficar assim, ó. Menos 5 vezes 2x, menos 10x, menos 5 vezes 3, menos 15. E agora? Agora você vai relembrar de tudo que você já trabalhou, o princípio aditivo, o princípio multiplicativo, mas a gente vai fazer isso de uma forma mais prática. Até porque a nossa equação, ela é muito extensa, não dá tempo para a gente ficar trabalhando com isso passo a passo, de forma lenta. Então a gente vai utilizar essa forma mais prática que a gente já convive. Então, olha só, eu tenho aqui 6x e 6x. O que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente somar esses termos porque eles são semelhantes, são monômios semelhantes. Então, eu vou conservar essa parte literal somando os coeficientes. Então, 6x com 6x, 12x. E aí você vai observar que você tem o quê? Olha só, 24 menos 7. Pega aí, 24 menos 7, fica o que, gente? Fica, vamos analisar aqui, ó, 24 menos 7, menos 4, ainda tem um menos 4 aqui, não tinha percebido. Então vai ficar 24 menos 7, menos 11. Menos 7 com menos 4 é menos 11. Então você vai fazer, na realidade, é mais 24 menos 11, tá bom? Isso aqui é igual a quem? Menos 10x menos 15. Então, tudo bem. Tranquilo? O que é que a gente vai fazer agora? Olha só. Isso aqui vai ficar 12x mesmo. 12x. Eu tenho 24 positivo com menos 11. Eu vou retirar 11 de 24. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 13 positivo mais 13. Que é igual a menos 10x menos 15. O que é que eu quero que tu faça? Pegue esse 13 positivo, mande para o segundo membro. Você vai mandar com o sinal trocado, isso faz parte daquela ideia do princípio aditivo, onde você vai colocar menos 13 no primeiro membro, menos 13 no segundo membro, e aí vai acabar cancelando menos o 13 positivo que está no primeiro membro. Então, olha só, vai ficar assim. 12x é igual a quem? Vamos fazer o seguinte, vamos passar logo o 10x negativo, que está no segundo membro, para o primeiro. Vai ficar mais 10x, tá bom? Mais 10x, que é igual a menos 15 menos 13. Então fica assim, 22x é igual menos 15 com menos 13 dá menos 28. Então vai ficar assim, ó, x igual menos 28 sobre quem? 22. E aí você vai fazer o seguinte, divide o 28 por 2 e divide o 22 por 2, a gente dá uma simplificada aí. Divide por 2, divide por 2. Isso aqui vai ficar menos 28 dividido por 2 dá menos 14. E 22 dividido por 2 dá 11. Então tá aí, ó. Menos 14 sobre 11. Então, essa é justamente a resposta da nossa equação aqui. Então, o x, ele é exatamente menos 14 sobre 11. Tudo bem, pessoal? Deu para pegar a ideia?
Se deu para pegar a ideia, então vamos passar, vamos dar continuidade à nossa aula, vamos ver o que é que tem pela frente. Agora é a sua vez. Eu quero que você considere o nosso conjunto universo aí como sendo o conjunto dos números reais. E aí determine a solução das seguintes equações do primeiro grau com uma incógnita. Eu quero que você observe aí letra A, né? Mas seria a letra B, que seria a letra B da gente, tá bom? Vamos verificar aqui. Isso aqui seria a nossa letra B. Isso aqui seria a nossa letra C, tá bom? Então vamos lá. Letra A vai ficar 10 vezes quem? X mais 1 menos 5 vezes x menos 2, que é igual a 70. E aí, no nosso item B, que era A, que agora voltou a ser B, vai ficar 5 vezes x mais 2 menos 13, que é igual a 2 vezes 3x menos 1. No item C, 7 vezes 2 mais x, que é igual a 5 vezes x menos 1,2 mais 35. Então, vamos lá. Vamos resolver a primeira aqui. Primeiro vai ficar o seguinte, vamos aplicar a distributiva. Não vamos perder o foco, não. Multiplicação distributiva. 10 vezes x, 10 vezes 1. Depois vai ficar menos 5 vezes x, menos 5 vezes menos 2. E isso vai ser igual a 70. Então, vamos lá. 10 vezes x, 10x. Mais 10 vezes 1, 10. Menos 5 vezes x. Então, vai ficar menos por mais, menos 5x. Menos por menos, mais. 5 vezes 2, 10. E isso igual a 70. Pronto. O que é que a gente vai fazer? Pegamos os monômios semelhantes. 10x menos 5x. 10x menos 5x vai ficar 5x. Aí você tem mais 10, então vai ficar mais 20, que é igual a 70. O que é que você vai fazer? Passa, ó, o 20 para o segundo membro, utilizando o princípio aditivo mesmo, lembra? Pega, coloca menos 20 no primeiro membro, coloca menos 20 no segundo membro. Vai ficar mais 20 com menos 20, cancela, vai ficar zero. Então vai ficar o seguinte, 5x, que é igual a 70 menos 20. Perfeito? Então vai ficar como? 5x igual 70 menos 20, 50. Agora aplica o que? Princípio multiplicativo. Aplicando o princípio multiplicativo, você vai ter o que? Você vai ter a seguinte situação. Você vai pegar 1/5 multiplicado por 5x. Quando você fizer isso, você vai ficar somente com x. Segundo membro, a mesma coisa. 50 multiplicado por 1/5. 50 vezes 1, 50, dividido por 5, 10. Então, olha só o que a gente vai fazer. Na realidade, você faz aquele outro processo, né? Pega 50, divide por 5. Não é isso? Então, isso aqui é igual a quanto? Isso aqui é igual a 10. X igual a 10. Beleza? Pronto. Aqui a gente encontra a solução. X é exatamente igual a 10. Próximo item, item B. Agora tá certo, viu aí, ó? Então, você vai analisar aqui que você tem o 5 multiplicado por quem? Por x mais 2, menos 13, que é igual a quem? O 2, que está multiplicando 3x menos 1. Então, olha só. Princípio o quê? Princípio nada. Propriedade da multiplicação distributiva. Então, vamos lá. Vamos aplicar a distributiva. Vou pegar, vou fazer o quê? 5 vezes x e 5 vezes 2. Então, 5 vezes x, 5x. 5 vezes 2, 10. Então, mais 10. Aí você vê que tem menos 13, que é igual. Vamos para lá. Agora, o que é que você vai fazer? 2 vezes 3x, 6x. 2 vezes menos 1, menos 2. Perfeito. E agora você já sabe. Tudo que é termo desconhecido para o primeiro membro, tudo que é termo conhecido, né? Número real para o segundo membro. Então vai ficar assim, ó.
5x mais 10 menos 13, isso aqui é 5x menos 3, que é igual a 6x menos 2. E agora, faça o seguinte, pegue o menos 3, passe para o segundo membro. Pegue os 6x, passe para o primeiro. Vai ficar assim, ó, 5x menos 6x, que é igual a menos 2 mais 3. 5x menos 6x é menos x, que é igual a quem? Menos 2 mais 3 é 1. Então eu tenho aí menos x igual a 1. Bem, multiplique ambos os membros por quem? Por menos 1. Assim você altera o sinal. Então multiplique por menos 1, primeiro membro, multiplique por menos 1, segundo membro. A gente está utilizando o princípio multiplicativo. Então vai ficar o quê? Menos 1 vezes menos x vai dar o quê? Vai dar exatamente x positivo. E 1 vezes menos 1, esse aqui é o sinal de vezes, viu? Vezes menos 1 vai dar menos 1. Então, a resposta aqui é exatamente x igual a menos 1. Beleza, galera? Então, vamos dar continuidade. A gente já sabe reconhecer as equações, nós já sabemos reconhecer o primeiro membro, sabemos reconhecer o segundo membro, sabemos o que é uma equação do primeiro grau. Então, vamos dar continuidade, vamos resolver nossa próxima equação. A próxima equação que nós temos aqui é representada por 7, que multiplica quem? 2 mais x, que é igual a 5, que multiplica x menos 1,2 mais 35. Bem, gente, o que a gente vai fazer? Aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Então, vai ficar 7 vezes 2, 7 vezes x, vamos lá, 5 vezes x, 5 vezes 1,2, mais quem? Mais 35. Vamos lá. 7 vezes 2, 14. 7 vezes x, mais 7x. Isso aqui é igual a quem? 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 1,2, isso aqui vai ficar o seguinte, olha só. Isso aqui é como se a gente quebrasse 1,2, fizesse a decomposição desse número decimal assim, ó. É 1 mais 0,2. Quando você fizer 0,2 vezes 5, dá 1. 1. E quando você fizer 5 vezes 1, dá 5. Então vai ficar 5 mais 1. Então isso aqui é exatamente igual a 6. Então menos 6. Então só representando através de uma linguagem matemática o que eu acabei de falar para vocês, através de uma sentença de palavras. Eu estou pegando 5 multiplicando por 1,2. Isso aqui é como se eu estivesse pegando 5 e multiplicando por quem? 1 mais 0,2. Então isso aqui é 5 vezes 1, que é 5, mais 5 vezes 0,2 vai dar 1. Então 5 mais 1, 6. Então menos 6. Beleza, galera? Tá aí. Vamos para cima. Precisamos adicionar mais 35. Perfeito? Então, vamos lá. Primeiro membro, somente termos desconhecidos. Então, vai lá. 7x, tem 5x lá no segundo membro, professor. Traga para cá, só que negativo. Eu já fiz o princípio aditivo. Bota aí na tua mente. Menos 5x. Que é igual ao quê? Aí você tem no segundo membro menos 6 mais 35, mas você vai ter o menos 14 também, que estava lá no primeiro membro. Então, menos 6 mais 35, menos 14. Então, vamos lá. 7x menos 5x, 2x, que é igual a quem, gente? Pega esse menos 6 com menos 14, é menos 20. Tira esse menos 20 de 35, gente. Dá quanto? Dá 15. Tudo bem? Então, qual o próximo passo? O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai dividir. Mas a gente utiliza o quê? Princípio multiplicativo. Princípio multiplicativo a gente multiplica no primeiro membro por 1 sobre 2, multiplica no segundo membro por 1 sobre 2 também. Mas a gente não vai fazer isso. Vamos fazer aquele outro processo que a gente sabe fazer. X é igual a 15 sobre 2.
Eu peguei o 2 que estava multiplicando e mandei dividindo, não é isso? Então, tá aí a resposta, 15 sobre 2 do nosso terceiro item, item C. Tudo bem? Vamos lá, vamos para cima, vamos dar continuidade à nossa aula, vamos ver o que é que a gente precisa entender realmente. A linguagem matemática, ela serve para escrever e organizar a expressão algébrica de uma equação do primeiro grau. Você sabe que essa representação matemática, ela vai me levar à raiz da equação, que é justamente a resposta que vai representar a solução do teu problema. Então vamos lá, vamos para um probleminha prático para a gente entender, para a gente consolidar tudo que a gente aprendeu ao longo dessas aulas. Um terreno retangular, ele possui o comprimento 4 vezes maior que a largura. Sabendo que o perímetro desse terreno é igual a 80, determine a medida do comprimento e da largura desse terreno. Bem, gente, você observou aí todo o enunciado. Existem sentenças em palavras que são chaves para a resolução do teu problema. Você vai pegar essas sentenças, você vai fazer o quê? Vai traduzir para uma linguagem matemática e essa linguagem matemática ela vai te dar a solução. Beleza? Então vamos lá. Então vamos lá. Como é que a gente pode representar isso? O terreno é retangular, certo? O comprimento é 4 vezes maior que a largura. Então vamos tentar dar uma ideia, descrever mais ou menos o que está passando do nosso problema. Então, tá aí o comprimento. Terreno retangular, comprimento aqui é bem maior do que a largura. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai dizer que o comprimento é 4 vezes maior que a largura. Então eu vou dizer que a largura é x, então o comprimento é 4 vezes a largura. Então é 4x, é o quádruplo da largura. E eu sei que o perímetro, que é a soma dos lados, vou somar todos os lados, isso é exatamente igual a 80 metros. Então você vai dizer o seguinte: se esse cara aqui é 4x, aqui em cima também é 4x. Se esse cara aqui é x, esse cara aqui do lado também é x. Soma os lados. Você vai pegar 4x, somar com 4x, somar com x, somar com x e igualar a 80. Fechou. Isso é o perímetro. Pronto? Vamos atacar a questão. 4x mais 4x, 8x, mais x, 9x, mais x, 10x. Então eu tenho que isso aqui é representado por 10x e o perímetro eu sei que é 80, então eu vou descobrir o valor de x, eu acabo descobrindo o valor da largura. Taco aqui o que? Princípio multiplicativo, eu vou estar multiplicando o primeiro membro por 1 sobre 10, segundo membro por 1 sobre 10, só que eu não vou fazer isso não, vou de forma direta, vamos lá, vai ficar x igual a 80 sobre 10, peguei o 10 que estava multiplicando, mandei dividindo, não é bem isso? Então vamos lá, então x é igual 80 dividido por 10 é 8. A largura desse terreno é 8. Então, tá aqui, largura 8. E o comprimento? O comprimento é 4 vezes a medida da largura. Então, 4 vezes 8, 32. Vamos supor que isso aqui seja metro, não especifica, mas com certeza é metro, é um terreno. Então, largura de 8 metros. Comprimento de 32 metros. A gente encerra por aqui a nossa aula, gente. Eu espero que vocês tenham aprendido tudo a respeito de equação, que tenham compreendido tudo que a gente fez ao longo dessas aulas. Eu me despeço de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.